Olá, bom dia, pessoal. Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui estudando as cartas de Paulo, nós estamos estudando a Gálatas. E aí eu vou pedir para a irmã Helena fazer uma oração para a gente estar iniciando os nossos trabalhos aqui. Irmã Helena, pode orar para a gente? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, por esta noite, Pai, que o Senhor nos deu, que nós podemos dormir, descansar, acordar, Senhor Jesus, esse dia maravilhoso que o Senhor está nos dando. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida do Marcelino, pela vida do Edgar. Muito obrigada, Senhor, porque eles se levantaram para nos dar aula, Senhor Jesus. Eu te agradeço pela vida deles, ó Pai. Eu te agradeço também, Pai, por cada participante, ó Deus, que está nesse momento. Nós estamos aqui juntos, ó Deus, para aprender mais de Ti, ó Deus. Abençoe a nossa mente, Senhor, abra os nossos ouvidos, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, entender, Pai, tudo aquilo que for explicado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, irmã Helena. Então, agora, pessoal, a gente está estudando aqui os Gálatas, né? Então, a gente está vendo aqui na nossa estante, né? É o quarto livro aqui das cartas de Paulo, né? Está aqui Gálatas, né? A gente tem aqui o nosso índice, né? Onde a gente já falou sobre o público-alvo, né? Das cartas de Paulo, que são 13, 9 são para as igrejas, 4 para pessoas. A de Gálatas não é para uma igreja específica, mas para a região lá de Gálatas, onde tem várias igrejas. A gente falou um pouco da cronologia das cartas, que não é bem a disposição que está na Bíblia, a gente já comentou isso. Comentamos as viagens missionárias de Paulo, e a gente fez uma introdução, a gente leu um pouco do livro de Atos, né, que é onde a gente vê a história, tudo como começou assim que Jesus ressuscitou e, através do Espírito Santo, orientava a formação das igrejas, através dos apóstolos. A gente lê um pouco de Atos para entender o momento, para entender a carta, né? A gente, a gente começou agora a fazer a leitura, né? Que a gente já falou da introdução, a gente já falou do propósito da carta, e aí a gente começou a leitura propriamente dita, né? Então, domingo passado, a gente leu o capítulo 1, hoje nós vamos ler o capítulo 2, né? Então, a gente tem aqui 6 capítulos, né, na carta. Então, a gente falou que, basicamente, são 3 grandes propósitos aqui da carta, né? Um é de Paulo defender o seu apostolado, né? Ele estava sendo um pouco questionado na época. E também defender o evangelho legítimo, porque estava havendo distorções, a gente já comentou sobre isso. E também ele vai falar um pouco sobre a ética cristã, sobre a nossa liberdade. A gente vai entender um pouco sobre essa questão da liberdade. Ainda no capítulo 2 ele fala um pouquinho, mas nos últimos 2 capítulos ele fala bastante sobre isso. Bom, e aí a gente leu o capítulo 1, né, no domingo passado. Logo, a gente já falou que logo na saudação ele já deixou claro as suas credenciais. Ele já falou que ele não está vindo como homem, mas sim como parte de Deus, ele foi enviado, né? Então, a gente já falou sobre isso. Ele foi, que não era por parte de homens, mas sim por intermédio de Jesus, que ele estava ali trazendo o evangelho. Então, ele estava focando também sobre a questão do evangelho, sobre a salvação, sobre o que Cristo traz para a gente, sobre essa nova aliança, né? E aí a gente leu o primeiro capítulo, e lá no final do primeiro capítulo, só para a gente pegar um gancho para entrar agora no segundo, né? Lá no finalzinho, Paulo, né, nos versículos 22, 23, 24, ele estava comentando, né, que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, né? Que então, ele não estava sendo ali, ele não estava junto com os 12, né?
mas ele estava, assim, por parte de Jesus fazendo o trabalho dele. Então ele falou, vocês não são, não sou mesmo conhecido de vista de vocês, mas vocês já ouviram falar de mim, sim, e eu era conhecido, né? Ele fala aqui no versículo 23, ele era conhecido sobre aquele que antes perseguia a igreja, né? E que agora prega a fé. Então, e eles glorificavam a Deus a meu respeito. Então, Paulo, né, já reforçando isso, ele já vai entrar, a gente vai entrar vamos entrar na leitura aqui do capítulo 2, mas eu só estou fazendo esse gancho porque ele falou sobre isso, né? Sobre que ele não estava realmente lá no meio dos apóstolos, mas ele estava credenciado por Jesus para trazer o evangelho e que o que ele estava fazendo estava sendo, Deus estava sendo glorificado. Então ele terminou o capítulo 1 dessa forma e hoje a gente vai começar a ler o capítulo 2. Bom, outra coisa que eu quero falar é, a gente vai ler, né, o nosso foco agora, depois de todas as introduções e contextos que a gente vem vendo, a gente vai entrar na leitura, só que às vezes a gente vai ter que ler mais de uma vez o mesmo versículo, tá? Para a gente entender bem. Porque às vezes eu mesmo, quando eu leio a Bíblia, às vezes eu faço uma leitura, não fica bem entendido, aí eu leio de novo. Às vezes, na terceira vez que eu leio, é que eu entendo mais ou menos. Então, às vezes precisa mesmo a gente dar uma lida, uma relida. Mas a gente vai entender aqui tudo e vamos aprender muito com Paulo. Bom, então, capítulo 2, vamos lá, vamos ler esse primeiro bloco que vai até o versículo 10, tá bom? São 2 blocos aqui, a gente vai ler. Do 1 ao 10, vou ler aqui, tá? Para a gente estar podendo começar aqui a discussão. Versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. E lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam ser de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, e como a Pedro, o da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Bom, irmãos, a gente vai explicar aqui e ler direitinho para entender bem. Tem muito ensinamento nesse pequeno trecho, nesse pequeno bloco. Então, vamos começar lá no versículo 1, tá? Logo no versículo 1, lembra que eu falei que já faz um link com o capítulo 1? Né? Ele está falando assim, ó, depois de 14 anos, que eu fui outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, né? Então, ele está falando, realmente é só um reforço para a gente entender por que ele não estava lá junto com em Jerusalém, junto com os 12. Porque ele tinha um trabalho que foi revelado a ele. Tinha um trabalho e ele começou a executar esse trabalho, a gente também viu isso, rapidamente. Então, ele foi fazer o trabalho dele, né? E foi por revelação, não foi ele que quis. E por falar nessa revelação, né, ele fala assim, ó, obediência a uma revelação. Logo no versículo 1. Lembra que a gente
leu o versículo, lá em Atos a gente leu o capítulo 13 e 14, e depois a gente leu 15. Quem lembra o que tinha no capítulo 13 e 14 de Atos? O que nós lemos lá? A primeira viagem missionária de Paulo, né? Lá em Gálatas. E aqui, vamos ler de novo, só para a gente enfatizar, porque no livro de Atos, a gente vê muito, por isso que eu recomendei a leitura, a gente vê muito a ação do Espírito Santo na formação da igreja, a ação do Espírito Santo conduzindo os apóstolos, a ação do Espírito Santo direcionando. Quer ver? Ó, vamos ler lá no 13 de novo, a gente já leu, vamos lá de novo. Lá no capítulo 13 de Atos, ó, vamos ler rapidamente, está dizendo assim, ó, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então, a gente já está falando lá em Antioquia, que começou a viagem missionária de Paulo. A gente falou das 4 cidades, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, está ali. Então, aqui no 13 está falando isso. Havia profetas e mestres, né? E aí está fazendo assim, ó, no versículo 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, então está todo esse grupo, inclusive Paulo e Barnabé, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo é Paulo, para a obra que os tenho chamado. Então a gente já leu isso lá no capítulo 13. O Espírito Santo dirigindo. E aí, versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, quer dizer, tudo começou aqui. E a gente está vendo, o Espírito Santo direcionou. Então, Paulo está falando aqui, ó, no versículo 2, agora voltando à carta. Quando ele fala que eu subi em obediência a uma revelação, está uma revelação do Espírito Santo. Existe um direcionamento do Espírito Santo para a ação conjunta lá dos apóstolos. Então, isso foi muito, muito interessante. Eu queria só também mencionar, para ficar bem claro para a gente, sobre essa questão do direcionamento do Espírito Santo. A gente leu no capítulo 13 e 14, essa primeira viagem missionária. No capítulo 15, o que a gente conversou aqui? O que a gente viu? Aquele problema que estava tendo naquela região sobre o falso evangelho, sobre você ter que virar judeu para ser salvo. E esse item aí, essa questão que Paulo trata aqui, que a gente vai ver bastante, foi tratada na primeira reunião lá em Jerusalém, o primeiro concílio de Jerusalém, no capítulo 15, a gente leu. É importante entender isso, porque foi a primeira reunião onde definiram direito o que era para ser feito com relação a esse tema, e foi feito um documento para ser lido nas igrejas. Lá no capítulo 16, onde já começa a segunda viagem de Paulo, missionária, no capítulo 16, onde também faz menção sobre essa região, olha só, eu vou ler um pouquinho só para a gente entender. No capítulo 16, lá em Atos. Chegou também a Derbe, a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ele está começando a falar daquela região, e aqui Paulo teve uma visão lá em Trode, a partir do versículo 6, onde fala assim, ó, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite veio a Paulo uma visão de um varão macedônio que estava em pé e rogava, dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Eu só quero colocar aqui mais esse trecho para a gente entender, quando Paulo fala que obediência à revelação, a gente focar que o trabalho nessa época foi feito, direcionado pelo Espírito Santo. Então, Paulo está falando aqui. Então, não é o Paulo que está falando, gente. Então, Paulo está reforçando
a credencial dele dizendo, eu estou trazendo uma revelação de Jesus. Então, já, capítulo 2 aqui, como a gente já falou, Paulo está deixando isso bem claro. Bom, e aí, por isso que ele fala isso, que ele estava em obediência aí à revelação, aí no versículo 2. Bom, e aí olha só que interessante. Fala, pastor, antes de eu seguir aqui, versículo 2. Tá mudo. O motivo do retorno de Paulo a essa cidade, né? Paulo retorna à cidade santa para participar de uma reunião que lá estava tendo. E essa reunião, qual era o motivo? Para falar sobre a lei e sobre a graça. Então, ele retorna depois de todos esses anos aí. Então, e quando ele fala, como você falou, a revelação, está dizendo, olha, essa revelação não é que alguém me enviou, foi o próprio Deus que me enviou para eu estar nessa reunião, para esclarecimento sobre a lei e sobre a graça. Amém. Isso mesmo, pastor, muito, muito bem colocado. Porque é esse o principal conceito da carta, quando Paulo vem se defender, né? E aí, também ele fala assim, ó, ainda no versículo 2, quando ele está trazendo o evangelho, né? Que ele falou que o mesmo evangelho que eu estou trazendo aqui para vocês é o mesmo que eu estou levando lá para os gentios, né? Aí ele fala aqui, ó, em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Olha só que interessante, o versículo 2, ele está falando que ele tentou levar o evangelho para alguns de maior influência, para que o trabalho dele, né, não fosse em vão. Mas depois, ali na frente, a gente vai ver o que aconteceu. Por quê? Ele pensou assim, poxa, eu vou pegar essas pessoas, né, que são mais influência para ajudar a divulgar melhor, né? Talvez ele tenha tido essa visão, né? Lá na frente a gente vai ver que Deus mostrou para ele que não é bem isso. Às vezes a gente acha, a gente como homem, né, acha que as pessoas que têm maior influência vai ajudar mais na divulgação, né? Aí ele fala assim, para eu achar que eu não estou perdendo meu tempo, né? Não tô fazendo isso em vão. Muitas vezes a gente pensa, né, que a gente tentou levar o evangelho, tentou evangelizar e foi em vão, não deu fruto. Mas isso não deve brecar a gente. A gente tem que entender isso. A gente não tem que ficar pensando no solo, se o solo é fértil ou não. A gente tem que fazer a semeadura. Seja sólido bom ou não, a gente tem que fazer. Porque se a gente achar que não vai dar bons frutos aqui, não, vamos falar de Jesus para todos, independente de quem quer que seja. Não vamos escolher, não, vamos falar para esse que esse aqui vai me entender melhor, aquele lá não vai entender nada. Não. E Paulo já vai dar essa dica aqui para a gente, né? Então, não é assim, perdi meu tempo. Poxa, fui lá, estou tentando levar o evangelho, estou tentando, né? A gente vai lá na praça, a gente vai evangelizar, vai ter gente que não vai nem querer ouvir o que a gente está falando, mas mesmo assim a gente tem que ir, né? Não vamos pensar que é um trabalho em vão, que não é. E aí no versículo 3, eu tenho uma anotação aqui que é interessante. Ó, já baguncei todas as minhas folhas aqui, ó. Pronto. Aí no versículo 3, uma coisa interessante, né? Que ele vai falar aqui sobre liberdade e escravidão, no versículo 3 e 4. Isso aqui é muito importante, até vou ler de novo, tá, gente? Então, ó, no versículo 3, ele fala assim, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, a gente já leu ali pela história, né? Tito estava com ele nessa época, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, ele foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Opa, vamos explicar direito aqui, Marcelino. Então, ele está falando, olha, nem Tito, que estava comigo, que era grego, quer dizer, ele não era judeu. Então, ele não foi obrigado a se circuncidar. Ele não foi obrigado a virar judeu. Aí ele está falando isto, mas por que ele está falando isso? Por causa dos falsos irmãos.
Aqueles falsos irmãos que querem fazer o quê? Distorcer o evangelho, dizendo que a pessoa precisa virar judeu, precisa se circuncidar para virar, para ter a salvação. Aí ele falou, então, esses aí, ó, esses falsos irmãos, ó, ele fala assim, ó, espreitar a nossa liberdade que temos em Jesus e reduzir-nos à escravidão. Quer dizer, ele está falando o verdadeiro evangelho que traz a liberdade, nosso acesso direto à nossa salvação em Jesus. Esses falsos irmãos estão querendo reduzir-nos à escravidão, quer dizer, nos submeter àquela lei que nos amarra, nos submeter àquelas, a antiga lei, que aquilo lá, Paulo já explicou para a gente, aquilo, reduzir-nos à escravidão é isso, você ficar preso numa religiosidade, sendo que Jesus trouxe uma liberdade de você se arrepender e mudar de vida, você ter uma vida nova. Não ficar preso ali, ó, ali você, aquilo ali está errado, ou aquilo ali é uma religiosidade, enfim. Então, Paulo deixou claro, ó, isso daqui. Então, quando ele fala da nossa liberdade e que os falsos irmãos querem reduzir-nos à escravidão, ele está querendo dizer isso. Falsos irmãos, o que ele quer dizer é, para você ser salvo, você tem que cumprir a lei aqui e se virar judeu, fazer a marca, circuncidar. Então, é isso que Paulo quer dizer, que quando ele fala liberdade, ele quer dizer uma vida em Jesus. Uma vida em Jesus. Você tem a liberdade, você pode mudar, você pode se arrepender dos seus pecados. E você pode ter uma vida livre em Jesus. Edgar levantou a mão. Edgar? Edgar? Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo, Edgar. Depois você fala? Tá bom. Vamos continuar aqui, depois a gente volta aqui, tá bom, Edgar? Você pode chamar aqui. Bom, e aí, olha só, o versículo 5. No versículo 5, está escrito aqui, assim, ó, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Quem é esse aos quais a quem não submetemos? Ele está falando dos falsos irmãos. No versículo 5, ele fala, ó, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Se a gente não lê com cuidado, a gente não entende. Paulo está falando aqui no versículo 5 que aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, a esses falsos irmãos a gente não se submeteu a ele. Por quê? Porque é verdadeiro evangelho permanecesse entre vós. Olha só, versículo 5, como é importante fechar essa questão da liberdade e a escravidão. Os falsos irmãos que falam do evangelho distorcido do que ele está trazendo. Então, ele está falando assim, ó, nós não nos submetemos. Então, o versículo 5 quer dizer isso. A gente, nem por uma hora, a gente se submeteu a isso, a essa distorção, a esses falsos irmãos. Mas por quê? Porque o verdadeiro evangelho permanecesse, para que o verdadeiro evangelho permanecesse, tá bom? Então, tá bem claro aqui agora para a gente. E aí, no versículo 6, aí ele dá aquela palhinha que eu falei para vocês, né? Ah, e sobre aqueles de maior influência lá que eu mencionei, né? Aqueles de maior influência que ele achou que seria mais bacana, né? O versículo 6 está escrito assim, ó. Deus não aceita a aparência do homem. Porque não é a aparência, tá vendo? Ele falou, ó, errei, né? Aí ele fala assim, ainda continuando no versículo 6, né? Ele fala assim, esses aí, ó, nada me acrescentaram. Então, quer dizer, ele falou assim, ó, ele tentou ir lá pelos de maior influência, mas Deus falou para ele, ó, aparência não é o que importa. E esses aí, nada me acrescentaram, né? Pelo contrário, né? Então, em vez de ajudar, até teve essa questão aí de não bom entendimento nessa época aí do Evangelho. Marcelino? E aí, antes de eu começar aqui, agora quando ele muda um pouco de assunto no versículo 7, deixa eu escutar o Edgar aqui. Você está me ouvindo? Tô. O microfone estava travado aqui. Deixa eu só comentar lá que você estava falando sobre, apesar de que você também falou sobre a questão de você estar ouvindo pessoas, né? Que às vezes na própria igreja, né?
estão fazendo com que você... Então, as más influências dentro da própria igreja, às vezes, né? Então, a gente ficar sempre atento, apesar que depois, logo em seguida, você já comentou da liberdade, né? A questão da liberdade, as pessoas confundem um pouco essa liberdade, né? Liberdade em Cristo, né? Em tudo que está baseado no que Cristo nos ensinou, até ali vai a sua liberdade, né? O que passar disso, né, já começa a ficar uma liberdade que o mundo vê como boa, né? Então, às vezes a pessoa fala, tudo posso naquele que me fortalece, eu sou livre, mas aí livre para quê, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa liberdade dentro da igreja, né? Que as pessoas confundem um pouco, né? Não, eu posso fazer qualquer coisa, não, né? Liberdade em Cristo. E algumas pessoas também a gente está sempre observando dentro da igreja, algumas pessoas que começam pela doutrina, né, a podar a ação mesmo do Espírito Santo e essa liberdade, né? Mas o assunto já estava passado ali, né? Você já contou, mas vamos seguindo. Não vou interrompendo, senão a gente... Pode falar, pastor. Marcelino, só antes de você passar para esse outro assunto, aqui estava vendo aqui um comentarista aqui que ele fala alguma coisa muito interessante, que o objetivo, né, dele estar lá em Gálatas, primeiro motivo, é um encontro público em que Paulo recontou o que Deus fez aos gentios. Isso aí ele fala lá em Atos capítulo 15, né, o verso 4. Então, ele mostra ali o que Deus fez para os gentios. E a outra também, outro motivo dele estar nessa reunião é o encontro particular com os líderes para esclarecimento, a mesma coisa daquilo que Deus fez aos gentios, né? E o terceiro é um debate que ele estava tendo lá, para esclarecimento. Então, tudo, essa reunião dele é para esclarecimento daquilo que Deus já havia feito dos gentios. Então, o motivo, né, que ele estava voltando para essa cidade. Amém? Amém. E reforçando, né, por que a gente falou que a gente precisava ler o capítulo 15, né? Que é fundamental. Fundamental. O versículo 4, nós lemos, né, mas, assim, não lemos todos eles, mas conta tudo isso daí. Muito bom. E aí, a Rosi quer também mencionar alguma coisa, Rosi? Rapidinho, Marcelino, isso que eles estavam colocando aí, você vê que eles estavam colocando um peso para o povo, para os novos convertidos, que eles mesmos, Paulo fala que eles mesmos não estavam seguindo aquilo que eles estavam pregando ali, querendo colocar um peso da lei, que às vezes nem eles mesmo, ele condena, né? Eu li o capítulo ainda agora, eu vi que ele condena, né? Que eles estavam colocando algo que eles mesmos não estavam fazendo. E aí eu estava lembrando da passagem de Jesus lá em Mateus 23, que Jesus condenando os mestres da lei, que eles botavam um monte de regra para o povo, que eles mesmos não estavam seguindo, né? Acabei de procurar aqui, lá em Mateus 23. Então, assim, você colocar um monte de coisa que você mesmo não está seguindo, e ele estava condenando isso, né? A gente observa que ele estava condenando isso. Como Pedro já estava fazendo tal coisa, de repente, opa, vamos circuncidar, ou vamos, não podemos, né, comer com o gentio, mas ele estava fazendo tudo isso, de repente, o povo, quando ele viu que chegou, ele, não podemos mais fazer isso, né, agora nós temos que seguir isso. Então, você vê que eles, né, Jesus já tinha condenado isso lá atrás, né, então, não põe uma coisa que você não está fazendo, né, então, é só um comentário. Bem. Marcelino, e qual a aplicação para os nossos dias de hoje, né, sobre isso aí? Tem tudo, a Bíblia tem aplicação para os nossos dias. É quase a mesma coisa, a confusão que existe, né, entre algumas pessoas tentando inculcar na mente de algumas pessoas que já são evangélicas outras doutrinas, outros modos de viver. Então, é um perigo. Então, por isso que é fundamental nós aprendermos o estudo bíblico, como nós estamos aprendendo, né? E aquilo que nós aprendemos é muito importante nós colocarmos em prática, porque uma das coisas que mais o inimigo usa é confusão no meio do povo de Deus, né? Então, tentando novas doutrinas, novos ensinamentos. Olha, eu tive uma revelação assim, a partir daquela, diz que teve uma revelação, começa a querer aplicar essa revelação para a igreja e muitas vezes está fora do contexto bíblico. Por isso que é importante
uma escola dominical. Amém. Amém. A irmã Rosângela também quer observar, irmã? Posso falar? Pode. É o mesmo que pregar e não praticar aquilo que está pregando, né? Muitas vezes as pessoas fazem a pregação, tudo, e reagem de uma outra forma, faz de uma outra forma, né? Então depende, eu acho que do entendimento, né? Só isso. Verdade. Edgar? E, Rosângela, talvez seja aquela coisa que a gente já ouve falar e fala o tempo todo, que a teoria na prática é diferente, né? Mas é uma coisa muito se identifica muito na igreja, né? Eu, às vezes, estou lá, eu sei como fazer, eu já li 10 vezes esse texto, eu já decorei aquele texto que Jesus falou, mas na prática eu sou um fiasco, né? Uma coisa. Então, assim, a gente tem que se policiar o tempo todo, porque tem gente que fala, não, eu já estou há 30 anos na igreja, eu já li os textos, todos eles e tal, e você está praticando? Não está praticando. Então, não é tempo, né? Não é esse tempo que você passa na igreja. Seria o tempo de qualidade, no sentido de você extrair e praticar, extrair e botar em prática as coisas. Só que a gente talvez vai acabar, se não se policiar, passar uma vida dentro da igreja, uma vida estudando aqui na IBD, uma vida estudando a palavra, fazendo seminários, fazendo isso, fazendo... E a gente às vezes não pratica, e aí fica em vão, né? Fica só teoricamente pronto, né? A gente acaba virando um fariseu, né? E acaba conhecendo de tudo e praticando muito pouco, né? E a lei também, ela dá sempre aqueles, vocês que entendem mais do que eu, né? Tem sempre aquele anexo, aquele outro que permite aqui, pode aqui, mas aqui permite ali. Aqui tem uma brecha na lei que faz com que, então, eu posso... O judeu não pode caminhar tanto, mas por essa exceção você pode caminhar um pouco mais. Você pode. Então eles tinham essas brechas da lei, né, que eram possíveis serem praticadas. E aí o cristão agora, com Cristo, ele começa a instaurar, começa a colocar brechas no cristianismo moderno, no cristianismo de Cristo mesmo, né? Esse que veio na nova aliança. Então a gente começa a colocar essas brechas também dentro nessa nova aliança, né? Então a gente começa a enxertar coisas da nossa cabeça, digo nossa, as lideranças das igrejas, né, as novas doutrinas, e começam a colocar os anexos e né, dentro do que é o evangelho. Então existe o evangelho genuíno, essencial, e aí você começa a colocar os anexos ali, né? E isso tudo vai mudando o evangelho, né? E acontecia muito naquela época, né? Então, daqui a pouco, a gente não está vivendo o evangelho genuíno. A gente começa a usar roupas de saco, começa a usar kippá, começa a falar certas coisas que falam onde é que está isso, onde é que você foi buscar isso, e aí começa a desvirtuar o evangelho essencial, né? O de base mesmo, né? E tem acontecido hoje, né? Nath, quer observar também? Oi, gente. Falando um pouco também dessa fala aqui do Edgar, né? De que daqui a pouco a gente vai começar a fazer coisas de outros costumes, né? De coisas que não estão baseadas na Bíblia, no Evangelho. Eu acho que a pandemia foi um exemplo disso, né? De que tinham pastores que enchiam lá o balão com o ar do pastor fulano vai abençoar a sua casa, vai fazer você curar desse Covid. Então, compra aqui o balão. Vai passar tal hora, sei lá, o anjo da morte na casa das pessoas aqui no Brasil, então tem que fazer isso. E às vezes as pessoas que não estão... que assim, não tem conhecimento, né? Acaba caindo nisso, entra em desespero. Fala, meu Deus do céu, o anjo da morte vai passar aqui na minha casa igual lá no Egito e vai matar os meus filhos. Aí vai as pessoas de novo entrando em desespero por coisa que não é bíblica. Tinha pastor ungindo pessoas com álcool 70, né? Aí também chega uma hora que não tem cabimento isso. Né? Então a gente vê que, né, como que as coisas são atuais, né? Nesse momento que aqui a gente está vendo, foi um momento muito importante, a gente já viu, porque estava sendo criada a igreja, né? Criado o cristianismo. Ali Jesus estava aí, acabado de estar, através do Espírito Santo, direcionando a formação.
Mas até hoje, existem esses anexos aí que o Edgar fala, né? As pessoas às vezes vão criando coisas que distorcem. Então, até hoje a gente tem esses falsos irmãos que Paulo fala aqui, que vem distorcer o evangelho genuíno, que não é inspirado pelo Espírito Santo, e às vezes, como a Nath disse, pessoas que não são muito maduras, né? Que não têm, assim, uma fortaleza espiritual bastante boa, né? Acaba ficando preocupado ou seguindo uma coisa errada, né? Bom, e aí, só aqui nesse primeiro bloco, Paulo vai fechar esse assunto aqui, eu vou ler de novo aqui os versículos 9 e 10, só para a gente fechar esse capítulo, o primeiro bloco do capítulo 1. Por quê? Porque no segundo bloco, agora, Paulo já vai repreender um pouco, vai repreender Pedro. Como assim? Né? Que a gente vai ver o que Pedro pode estar fazendo ali que a gente precisa discutir. Então, a gente já vai ver isso domingo que vem. Mas vamos ler aqui, ó, esses versículos aqui, do 8 para frente, onde Paulo vai fechar essa ideia, que ele está falando assim, ó, né, no versículo 8, ele fala, aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim com os gentios. Então, ele está dizendo assim, quando ele está separando Pedro e ele, é que assim, o Pedro, que é o Cefas, né, que às vezes ele chama Cefas, Pedro, ele fala assim, que ele está, o apostolado da circuncisão, quer dizer, ele está pregando o evangelho para os judeus, e eu estou levando para os gentios. Então, quando ele fala incircuncisão, ele está falando do gentio, quando está falando de circuncisão, está falando dos judeus, tá bom? É só para a gente entender isso. Então, e ele está falando aqui, Paulo, né, foi também, olha aqui, aquele que operou em Pedro também operou em mim. Então, ele está falando de Deus operando através do Espírito Santo. Tanto em Pedro, para levar o evangelho para os judeus, quanto nele, para levar para os gentios, ele está falando que isso daí está perfeito, tá bom? Então, Paulo está dizendo isso aqui. E aí ele fala assim, ó, no versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, aí ele fala, ó, Tiago, Cefas e João, que Cefas é Pedro. Então, quando conheceram a graça que me foi dada, e ele, ó, Tiago, Cefas e João, olha aí, versículo 9. Eles eram reputadas colunas, eles eram reputados colunas, né? Então, veja bem, ele está falando, ó, quando conheceram a graça que me foi dada, esses aí, ó, que são colunas fortes no cristianismo, eles estenderam a mão, eles estenderam a mim e Barnabé a destra de comunhão. Então, ó, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, Paulo está falando o seguinte, que tanto para judeus quanto para gentios, Deus operou nos dois, e eles, que são lá os apóstolos, que eles falam, os apóstolos lá originais, lá que viveram com Jesus, lá os 12, eles estenderam a destra dele para a comunhão comigo e com Barnabé. Então ele está fechando aqui a ideia, dizendo, nós somos todos um. Mesmo que ele vá para os judeus e eu para os gentios, nós estamos todos juntos. Então Paulo fecha aqui isso. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ler de novo para a gente entender isso. Então, Paulo, ele fecha aqui a ideia dizendo, somos todos operados pelo Espírito Santo. Tanto o que está sendo falado para judeus quanto para gentios é o mesmo. Então, Paulo dá essa fechada. Depois, domingo que vem, a gente vai abrir de novo um pouco esse assunto, porque Pedro deu uma escorregadinha e ele foi identificar que essa escorregadinha que às vezes a gente até já comentou aqui, mas nós vamos comentar de novo domingo que vem. Por isso que é bom a leitura, tá bom? E se alguém não tiver alguma dúvida com o que está escrito aqui, também pode perguntar, viu? Porque a gente lê de novo e entende o que está escrito aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa, pastor? Só observando aqui que nessa leitura, que nós observamos o quê? Que os líderes da igreja chegaram num acordo. Do quê? Que Paulo era de Deus. E que ele deveria ministrar a quem? Aos gentios, enquanto Pedro aos judeus. Então, ó, não vamos parar com essa briga. Você fica aqui, eu fico lá. Cada um com seu ministério. Você fica, Paulo, continue pregando para os gentios. Ó, Pedro, continue para os judeus. Então, vamos lá.
Então, isso nós aprendemos que cada um tem uma missão na nossa vida, né? Então, cada um prega para uma pessoa, para um grupo de pessoas. E o mais importante é que todos nós, como eles também, estavam fazendo a vontade de Deus. E é normal, às vezes, como teve aqui, uma discussão, um comentário, uma discussão, que foi uma discussão muito importante para a vida deles, né? E, às vezes, na própria igreja, por que nós fazemos uma reunião? Se todo mundo concorda com aquilo que o pastor fala, não vai dar certo, não. Não vai. Por isso que existe uma liderança, com vários pensamentos, e o importante é chegar no final, chegar com um objetivo. E o objetivo qual é? Louvar a Deus, agradar o Senhor e trabalhar na obra do Senhor. Foi isso que aconteceu com Pedro e também com Paulo. Vamos chegar no acordo aí. Paulo, continue aí com os gentios. Tá certo você, Paulo? Pedro, você continue aí com os judeus aí. Amém? Cada um com a sua tarefa, cada um com a sua missão, cada um com o seu ministério. Isso aí forma-se uma igreja. Amém. Edgar, quer fazer uma observação? O pastor comentou agora, né, já completou, mas é bem aquela coisa da questão mesmo dos dons, né, que Deus também nos dá o entendimento de que, olha, você tem mais habilidades para tal setor, para tal coisa, para falar com tal pessoa, né? Então, assim, às vezes a gente fala, mas eu não consigo falar com tal pessoa, mas às vezes é Pedro querendo falar com o público de Paulo, sabe? Então, eu quero fazer tal coisa, aí, Pedro, você não tem você não é talhado para isso, presta atenção de como você fala, olha o que você fala, você tem que falar com tais pessoas, né? Então, orientar, né? Você chegar num grupo de jovens, tal, com um assunto meio... eis que venho aqui, data vem, adoravante e tal, falar com os jovens vai falar, sai daqui, tio, né? Não chega perto. Então, existem as habilidades que Deus te dá e os dons que ele te dá como revelação e fala, olha, segue aqui, vai por lá, o Espírito Santo vai te conduzir a falar com tais pessoas, ou a não falar com outras, né? Deixa que outros que tenham essa condição falem com elas, né? Talvez você vai estragar tudo, né? Você vai chegar lá e alguém vai falar, puxa, eu não quero ser assim igual essa pessoa que está me falando aí e tal. E de repente chega um outro com mais dom, mais habilidade para falar com aquele povo, e aquele povo entende, fala, eu quero esse Jesus aí, ó. Eu quero isso que ele está falando. Então é observar, né? E não querer abraçar o mundo como se você pudesse falar com todos, né? E nem sempre a gente vai conseguir isso, né? Então a gente tem que estar muito esperto, muito observando o que é o seu dom mesmo, né? E qual é a sua habilidade, né? Sim. Rosi? Rapidinho também, está acabando o tempo. É um exemplo disso que vocês estão falando aí, que cada um é enviado para um público. Eu me lembro de uns anos atrás, que já contei isso na igreja, mas legal falar. Nós estávamos na praia, há muitos anos atrás. E aí nós fomos à noite para a praia, estava tendo um trabalho lá, vai ser um show. A gente era um show de rock. O pessoal tudo de preto, sabe? Aqueles caras com corrente, tudo, pessoal cabeludo e tal. E a gente chegou perto e ficou olhando, né? E aí, de repente, nós vimos, era um show gospel, daquele cantor lá, que era do Raimundo. Rodolfo Abrantes. E, assim, foi uma coisa, assim, incrível, incrível. Ele tocando, depois ele contou o testemunho dele. E, no final, você vê aqueles cara cabeludo, todo cheio de tatuagem, todo estranho pra gente, né? Um modo de ver estranho. Se rendendo, de joelho, uns chorando, sabe? Foi uma coisa, assim, incrível, incrível, incrível que Deus fez. Porque o testemunho do Rodolfo Abrantes é muito forte, muito forte. Ele foi convertido pelas irmãzinhas do Coque da Assembleia de Deus, pra você ter uma ideia. Então, o testemunho dele é muito forte. E a gente viu ali. Agora, quem olhava de fora, de repente fala, nossa, olha, um show, olha, deve estar usando droga, deve estar fazendo isso aqui lá, deve estar não sei o que. Não. Você vê o poder de Deus que foi ali naquele lugar. Foi uma coisa incrível. Eu nunca tinha visto nada parecido. Só isso. Legal. E eu cheguei cabeludo lá também, né? Cheguei cabeludo no meio desse povo todo, né? Faz tempo, então, Edgar? Faz tempo. Nossa, a Rose falou que faz tempo. Não, faz tempo. Pastor, vamos orar? Já falta 5 minutos. Só uma coisinha. Peca pela aparência das pessoas, né? Nós pecamos por orar a aparência das pessoas.
É o que o Paulo fala aqui, não é aparência, né? Deus falou para Paulo que não é aparência. Mas a gente tem uma tendência a julgar, né, Marcelo? Tem uma tendência forte a julgar. Isso é inerente do ser humano, ele olhar e julgar. Tá claro, tá escuro, tem muito, tem pouco. Então é tendência nossa, é natural, né? Então a gente tem que lutar, né? Tem que lutar. Amém. Amém. Mas, vamos orar agora, mas é interessante que isso que a Rosi falou, e acontece com muitas igrejas, né, que acham um absurdo, né? Um absurdo certas coisas. Por isso que Deus levanta um músico, né, para ganhar outro músico. Deus levanta um engenheiro para ganhar outros engenheiros, e assim vai. Então, o importante para nós é nunca julgarmos, mas sim interceder. Interceder. Né? E saber que o amor de Deus se estende para todos. E Deus tem um meio de salvar pessoas, onde eu não consigo chegar, uma outra pessoa vai conseguir. Né? Então, é isso mesmo. Então, que Deus possa continuar nos abençoando e que jamais nós podemos ficar julgando quando alguém entra na igreja, né? Às vezes entra na igreja totalmente diferente e aí fica julgando, olhando dos pés até a cabeça da pessoa. Então, vamos olhar para o Senhor Jesus e saber que o amor de Deus se estende para todos. Amém? E não vamos esquecer que hoje vamos ter a ceia do Senhor. É um culto, todos os cultos são bênçãos, mas o culto da ceia é onde nós estamos relembrando aquilo que Jesus fez na nossa vida. Amém. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer por esse estudo bíblico tão importante para a igreja, Pai. Pai amado, e isto que nós estamos aprendendo, Pai, possa ficar no nosso coração e nós possamos colocar em prática. Pai amado, continua abençoando todos que estão participando, dando a bênção, dando a graça, dando a cura, a libertação que cada um necessita. E também queremos abençoar nossos professores, Pai. Pai amado, aquelas pessoas que ainda estarão assistindo, ouvindo essa mensagem, Pai, que essa mensagem tenha poder de cura, poder de salvação, poder de libertação e poder de ensinamento. Obrigado por tudo. Eu quero agradecer por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Shalom, Adonai. Paz do Senhor. Obrigado. Bênção. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.